Amanhã vai ser o dia 13. Eu não sou supersticioso, mas o tempo está bem ruim e vamos conhecer alguém que passou um belo sufoco. Tá aí o que sobrou do mastro. Um acidente, mas normal, isso acontece. Preparando um café na French Press, porque o nosso produtor só toma café dessa maneira. Mentira, que ele tomou esse café faz 5 minutos lá no Brutus. O mastro quebrou através de... na metade do caminho entre o Rio e Angra. E a hora que eu olho pra proa, o enrolador de Genoa subindo. Fui levantar, mas não deu mais tempo, né, o mastro. Aí fiquei 2 horas lá à deriva sozinho, correndo pra um lado e pro outro, né. A primeira coisa que eu fiz é... joguei uma garrafa de água pra dentro do bote e um potinho de... um galãozinho de gasolina, falei, se afundar essa merda aqui. E aí depois passou um barco de pesca, tá, me deu um apoio lá, não conseguimos subir o mastro, dispensei. E aí fui rebocado até a Marina da Glória, até o Yacht Clube do Rio. Inclusive um veleiro bacana, cara, é o Lord Nelson, um veleiro inglês que a metade ele fica dando volta ao mundo, a metade da tripulação é deficiente físico. Agora, saindo do Rio, a gente chegou, arrumou as coisas e resolveu sair à noite, umas 10 horas, acho. Navegamos 2 horas no motor, o barco parou, antes das cagarras ali. Aí ficamos de novo, 2 horas à deriva e ligamos o bombeiro, tinha sinal do celular ainda, o bombeiro foi lá nos resgatar depois de 2 horas também. Mas tudo ok, faz parte. E você sabe, cara, que esse programa vai ser o programa do dia 13, né? É? Puta merda, cara. Mas tudo que aconteceu tem que ser do dia 13 mesmo. Aí, tipo, né, mas você é o cara meu que eu vejo que você passa por cima, cara. É, persistente, cara. E aquela coisa do acidente, por exemplo, aquela coisa que todo mundo fala, né? Tu tá vindo, sofre um perrengue, ou mais ruim, ou estraga, tal. Não, por que eu tô fazendo aqui, cara? Mas a hora que você chega no destino, muda totalmente já, não, pô, melhor lugar do mundo, vou de novo, se for preciso, passo por tudo isso de novo. É uma coisa inexplicável, assim, né, cara? Não é a primeira vez que ouvimos isso. Quem gosta, a memória é curta, né? Você passa um sufoco lá fora, chegou em terra, você fica um dia já, não, tá bom, vamos pro mar de novo, né? Esquece. Cara, e se não tem momento ruim, você não dá valor pros bons. Exatamente, tem exatamente isso. Tem, por exemplo, países, cara, que a vida é muito garantida, tipo Finlândia, Suécia, cara, o índice de suicídio é altíssimo. É, eu tava conversando com um amigo meu, inclusive o velejador, em Porto Belo, para muito cruzeirista, né, cara? Todo mundo que tá dando volta ao mundo, 90% para em Porto Belo, acho que 20% para em Florianópolis. E aí eu tinha um norueguês lá e falou, pô, lá é bom, só que não acontece nada. Não quero dizer que viver no Brasil é melhor do que viver na Noruega. Eu gosto de uma frase que diz: homens são como nozes. É esmagando que você enxerga o seu melhor. Mas espere até ver como o Áureo começou a gostar de velejar. E um dia um amigo meu me convidou para participar de uma regata em Ilhabela. Saí de Porto Belo e para Ilhabela e tal. Nunca tinha entrado num veleiro, nada tal. E topei. E já fui a primeira noite, cheguei no veleiro para dormir, um veleirão 50 pés antigo, um cat. Os paineiros tudo fazendo barulho a noite toda sem dormir já, cara. Aí a gente saiu, andamos aí, sei lá, umas 2 horas, estoura o rotor no motor. Volta, não volta, começa aquela história. Depois indo pra Ilhabela, na metade do caminho, uma vela velha, rasgou. Na mesma viagem? Na mesma viagem. E aí foi assim que eu comecei. Do nada resolvi ir. Aí quando fui pra Ilhabela e tal, quando voltei, coloquei na cabeça que queria comprar um veleiro e vendi a lancha. E enquanto não encontrei o veleiro, não parei. Ah, cara, essa viagem aí, não sei o que aconteceu, mas não... E aí logo que eu voltei de Ilhabela,
Eu fui pra Europa e fiquei 8 meses na Europa, acho, na Itália. E na Europa, como tu sabe, a cultura de vela é bem maior, né? 70% é barco a vela, 30% a motor. Aí fui em algumas feiras náuticas, mas já estava alucinado, né? A hora que eu voltei, enlouqueci. Agora, é interessante porque assim, você foi num barco onde deu 2 problemas graves de motor. Exatamente. Mas isso não te decepcionou da mesma forma? Exatamente. Pelo contrário, fez você comprar um veleiro. Pelo contrário. Enquanto isso, o Hernani e o Fernando, que está também a bordo do Obelix 2, foram comprar gelo. Tudo bom? Tem gelo aí, não? Ela é empanadinha, né? Ah, soltou, né? Soltou o tufo. Eu era empresário, estou me desfazendo das coisas e tal. E agora quero virar um vagabundo do mar. Não é assim vagabundo, mas viver em paz. Sem muita obrigação, assim. Não é que eu quero parar de trabalhar, não vou fazer mais nada, não. Fazer alguma coisa mais light, que dependa só de mim e tal. E chega uma hora que cansa, porque pô, você vai. A minha empresa em Blumenau, por exemplo, tinha 50 funcionários. E eu tinha que ter segurança para ir pro banco na segunda-feira, no final de semana tinha que ter segurança. Então, você vai, essas coisinhas vão te corroendo, cara. Eu vendi a empresa em Blumenau, e aí fui para Florianópolis, tal, tinha um negocinho lá. E aí resolvi morar no barco, não vou alugar nada, vou morar no barco. Eu já passava o final de semana, todo final de semana, quinta-feira, no máximo sexta, eu ia pro barco até segunda. Todo final de semana, sagrado, inverno, verão. E aí depois resolvi ficar definitivo. Mas a transição pior foi depois. Sair do barco para voltar para o apartamento, para casa. Tudo incomoda, cara. Parece que o Brasil todo está construindo bem, cara. Do lado vizinho, é barulho, tudo incomoda. O cara fica preso, sei lá, parece que é muito estranho. No barco a liberdade é total. A onda Deu azar que quebrou o mar. imagina. Vocês que estão sempre assim no negócio. Nós estamos sem mastro. E vai pegar e vai se arrastar. Por isso que os barcos estão sempre pegando mastro, velho, e tudo. E aí o que acontece, cara? Que você vai trabalhando dentro desse círculo vicioso e esquece de viver. Na verdade, você vende a sua alma pro capeta. A realidade é essa, cara. Aí você tem uma Mercedes, uma C180, um vizinho compra uma 200. Porra, cara, mas eu tô andando com isso aqui, velho. Tem que comprar uma nova pra mim também. Aí sai o outro modelo, esse aqui é outro modelo. E a tua mulher, pô, mas a esposa do fulano lá, pô, ganhou uma Land Rover, cara. Tu vê, né? E aquela coisa. Aí o que acontece? Você gasta a maior parte do teu tempo trabalhando para poder... Não é que não é bom andar de BMW, de Mercedes e vestir uma roupa boa, mas tem que ver até que ponto compensa você vender, passar o tempo todo da tua vida trabalhando para poder sustentar essa futilidade. Entendeu? Porque para viver, a pessoa precisa de muito pouco para viver. É certo falar que, tipo, você foi um cara que lutou para conseguir um sucesso com a tua empresa, com os negócios, consegui. Chegou lá... E percebi que nada adianta, cara. Não muda nada. Pô, tem um monte de amigo meu. Aí agora eu tô com um negocinho mais ou menos lá. Um monte de amigo meu que trabalha o dia todo. Mas pra quê? Pra poder vestir a roupa tal, pra ir na boate tal, pegar um camarote. Eu já passei por isso também, já fiz. Só que graças a Deus, eu consegui quebrar esse círculo e ver que, pô, não adianta. Não adianta. Você vai ficar sempre em círculo vicioso e... Eu vejo pessoas mais velhas, cara, com empresa, faturando milhões, ganhando dinheiro e não viajam, não fazem nada. É sempre a mesma coisa. Aí você vai juntando um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Aí vai observando as pessoas. Eu fico observando, antes eu tinha pizzaria, restaurante, 200 funcionários, uma rede de pizzaria. E aí eu vou num restaurante, na pizzaria, que eu tenho tempo agora, eu sento e fico olhando o dono, cara. Tá vendo o semblante do cara, assim, aquela preocupação. O cara, pô, dá pra ver que a pressão dele tá... Nossa, teve um momento de aventura com gelo, hein? Teve um momento de aventura com gelo, legal. Momento de aventura com gelo. Quando afundou o bote. Agora, eu não sei, cara, você vai saber muito melhor que eu, é uma coisa que eu me pergunto.
essa fase de estresse também é uma fase que você tem que passar para depois ficar tranquilo? Ou é possível juntar dinheiro e conciliar as duas ao mesmo tempo? Qual que é o segredo? Depende muito da pessoa, eu acho, né, cara? Tem gente que não consegue se desligar, tem gente que nem dormir consegue, cara. Por causa do negócio, meu negócio amanhã tem que acordar, tem que isso, mesmo ganhando dinheiro. Pessoa neurótica, né? Eu já vi pessoas que conseguem. A origem da palavra negócio é a negação do ócio, que surgiu primeiro. É óbvio que você precisa merecer o que a vida tem disponível. É preciso ajudar a sociedade a si mesmo de alguma forma antes de qualquer coisa. Mas a questão é ter o que se quer, mas sem o ter, possuir você. O nosso maior luxo hoje não são joias, carros ou marcas. É o tempo. Quando você notar que está sem, vai ser muito difícil comprar mais. Trabalhar até uns 80 anos para fazer com mais fortuna que os outros. Mas você tá há muito tempo em São Paulo já, meu. Dia não. E o meu recado é esse, a pessoa tem que trabalhar, mas chega num certo ponto, tem que aproveitar a vida, não viver pro resto da vida querendo adquirir mais coisas, né, e entrar nesse círculo vicioso. Uma hora tem que cessar e curtir, viajar, e conhecer novos lugares. Não vale a pena, a vida a gente não leva nada. Leva a vida que se vive, né? Mais nada. Né, cara, eu toco muito mal, cara. Amor, passa o violão. Amor, assim, entre aspas, é o Fernando. Eu não mandei ele a puta que pariu aí. Tá todo mundo louco, cara. Sou vagabundo, eu confesso, mas de 71 já rodei o mundo, já pude encontrar lugar melhor pra um vagabundo que um veleiro em alto mar. Rodoião do Fiaba, minha mãe Emanjá, foi que me deram pra levar. Dona Janaína que é sereia do mar, de ossos, laços e fitas. Dona Janaína que é moça bonita, que é mãe bonita. Café na cama eu gosto, com suco de laranja, mamão, e a Bíblia em cima da mesa. Amanhã quando você for trabalhar, tome cuidado, é pra não me acordar. Eu durmo tarde, hoje é minha companheira. Salve amor, salve a amizade, malandragem é capoeira. Seguimos aproveitando o nosso tempo precioso, ansiosos para saber o que aprenderemos amanhã. Sou vagabundo, eu confesso. E cara, o que você não tem no barco que você gostaria de ter? Várias mulheres. Não, eu gosto disso aí, cara.